Você sabe o que é Split Payment? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Fenol 2024. Estamos aqui com a referência na área para responder sua dúvida. Então, Daniel Luria, muito obrigado por ter vindo. Obrigado. Por ter topado, por estar aqui. Daniel é diretor da Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária. Então, estamos aqui com uma referência na área. Eu gostaria de te perguntar, antes mesmo de trazer o assunto em si, o conteúdo técnico em si, mas queria saber de você. Quem é você e como você chegou a diretor da Secretaria da Reforma Tributária? Eu sou o Daniel Loria, muito prazer estar aqui na Fenaló. Eu sou diretor na Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária no Ministério da Fazenda. Eu sou advogado de formação, fiz toda a minha carreira no setor privado e estou para esse mandato aqui como diretor com essa missão de entregar a reforma tributária para a população brasileira. A reforma tributária pretende simplificar esse emaranhado de tributos que a gente tem sobre a produção e o consumo no Brasil. Então, a gente está consolidando num tributo só algo que era muito fragmentado. Então, você tinha IPI, ICMS, PIS/COFINS, ISS, né, várias esferas federativas, crédito de um não compensa com débito do outro. A gente está aglutinando tudo isso no imposto sobre o valor adicionado, que é o IVA, uma parcela federal e uma parcela subnacional. E esse IVA vai ter uma apuração consolidada da empresa no Brasil inteiro, com um cadastro único, apuração pré-preenchida, um modelo operacional altamente tecnológico. Né? Acho que tem tudo a ver aí com a Fenaló, a gente também está inovando no governo. Perfeito. E trazendo um pouco mais dessa inovação do assunto técnico sobre a reforma, que é entregar isso para a população, que é um tema já discutido há muitos e muitos anos. Sim. Quais seriam os principais desafios, na sua visão, operacionais, que as empresas enfrentarão ao adaptar seus sistemas financeiros para o Split Payment? De fato, a reforma ela vai representar desafios e oportunidades para as empresas em geral e para as empresas de tecnologia em particular. A gente está revolucionando o sistema de tributação da atividade produtiva no Brasil, deslocando essa incidência para o consumo, com uma incidência totalmente por fora, transparente para o consumidor e por fora do preço. Né? Assim como você vê em outros países o preço antes e depois de impostos, a gente também vai ter isso aqui no Brasil. As empresas vão ter que se adaptar, de fato, assim como o governo está se adaptando para essa nova realidade. A gente tem um bom período de transição aí em que as empresas vão poder trabalhar nisso. A gente tem dialogado com as empresas de desenvolvimento tecnológico, né, as empresas de ERP, que constroem esses sistemas para se adaptar e integrarem ao novo sistema do governo. E, em paralelo, obviamente, o governo também está fazendo a nossa parte de desenvolver um sistema operacional bastante robusto para fazer rodar o IBS e a CBS, que são esses novos tributos, durante o período de transição e após o período de transição. Então eu diria que em termos de desafios, primeiro existe sim um desafio, uma oportunidade de desenvolvimento tecnológico por parte das empresas e do governo, e depois o desafio de implantação disso no dia a dia da empresa. O período de transição vai ser um período interessante para a gente testar o sistema. 2026 é um ano de teste, teste, então tem um sandbox que a gente quer lançar, né? E o split, que você estava perguntando, e foi o tema da minha palestra aqui hoje na Fenaló, ele dá um passo além desse desenvolvimento tecnológico. Então, além de automatizar a apuração dos tributos, a gente também quer automatizar o próprio recolhimento dos tributos. Então, o que é o split? Né? Esse nome que dá nó na língua da gente, né? Sim. Ele nada mais é do que a bifurcação do pagamento entre o valor que é devido ao fornecedor e o valor dos tributos devidos ao governo. Sim, uma simplificação. Uma simplificação enorme na apuração e no pagamento desses tributos, redução do custo de conformidade para as empresas, uma garantia muito firme em relação aos créditos das empresas, os débitos que vão ser pagos, né? É um sistema muito fácil, muito simples de operacionalizar. De novo, né, tendo aqui na Fenaló, a gente está muito alinhado com as premissas tecnológicas de experiência do usuário, simplificação, acessibilidade e tudo isso. Muito interessante que você trouxe como a experiência do cliente, do usuário, né, do contribuinte, está sendo levada em consideração, que muitas vezes a gente pega sistemas governamentais que eles acabam não atendendo a experiência e aumentam a burocracia. O que faz sentido também pela simplificação do projeto, né? Exato. Aqui no projeto da reforma tributária a gente quer diminuir a burocracia, a gente quer diminuir a complexidade, diminuir o que a gente chama de custo de conformidade, que é o tempo que as empresas do Brasil gastam para conseguir pagar seus tributos em dia. Né? E às vezes pagam errado. Né? Sim. Não é nem por má fé, mas é por desconhecimento às vezes.
uma reforma que é simplificar a forma de pagar e reduzir esse espaço de pagamento errado. A gente quer ter um sistema altamente tecnológico, tudo baseado no documento fiscal eletrônico, uma apuração pré-preenchida em que a gente vai ter um motor no sistema que vai extrair os dados da nota, jogar na apuração. E sim, a experiência do usuário, do contribuinte, está sendo levado muito em consideração. Perfeito. Até porque, no IVA, as empresas que recolhem esses tributos, elas são parceiras do governo, né? Quem está arcando com esse tributo no final do dia vai ser o consumidor final. Sim. A empresa que está ali na cadeia produtiva, na cadeia de pagamentos, ela é um elo, ela é um participante dessa transação e um parceiro do governo. Então, quanto mais fácil for para a empresa pagar esse tributo, melhor para todo mundo. Sim. Melhor para o empresário, né, para o empreendedor e melhor para o governo, né, que arrecada mais. Se adapta mais rápido. Sem dúvida, sem dúvida. Esse período de transição na sociedade. E pensando que você trouxe a empresa, o empreendedor, como o split payment pode afetar na questão da competitividade? Que eu acho que é uma questão interessante que precisa trazer entre a pequena empresa, o pequeno empreendedor, dos grandes, dos big companies, as grandes empresas. Olha, eu diria que a reforma tributária ela avança significativamente na promoção de um ambiente de negócios competitivo no Brasil, né? Então a gente está simplificando, a gente está acabando com o benefício fiscal. Então hoje em dia, especialmente no mundo do ICMS, você não sabe quanto que o seu concorrente está pagando. Você não sabe. Sim. Uma caixa preta. Na reforma, essa incidência vai ser totalmente transparente. Então isso melhora muito, promove muito o ambiente competitivo. O split, em particular, ele é uma peça desse modelo operacional muito mais amplo que a gente está pensando, e ele vai viabilizar o recolhimento na boca do caixa, vamos dizer assim, dos tributos. Isso também fomenta em muito um ambiente concorrencial livre, né, e de mercado, na medida que você está combatendo a sonegação, o mal pagador, aquele devedor quanto mais, e beneficiando diretamente o bom pagador. Como é que a gente faz isso? Na reforma tributária, a gente está mantendo a carga tributária estável. Então, para cada R$1 de sonegação que eu elimino, é R$1 que eu devolvo para o contribuinte por meio de uma alíquota menor do IBS a CBS. Então, há uma relação direta entre diminuição da sonegação, diminuição da inadimplência, diminuição das fraudes e redução da alíquota, sabe? Perfeito. Então, acho que tem uma convergência muito bonita de interesse assim, entre governo e sociedade em prol desses objetivos. Pensando no curto prazo, quais ajustes você acredita que devem ser feitos nas operações de caixa das empresas e o planejamento financeiro para minimizar os impactos do split payment? A reforma ela vai influenciar no fluxo de caixa do governo, das empresas. As empresas têm que se preparar. O tamanho desse impacto, se é positivo, se é negativo, aí depende de cada situação, de cada empresa, cada um tem que fazer suas contas. Tem uma série de fatores que precisam ser levados em consideração. Eu destaco que a gente está eliminando, por exemplo, todo o custo tributário no financiamento concedido por bancos a empresas. Sim. Toda uma tributação do spread que vai dar crédito para a empresa, né? A gente está eliminando tributação na gestão da receita financeira, do recurso financeiro pela empresa, não tem mais incidência sobre a receita financeira de PIS/COFINS, por exemplo, estamos eliminando isso. O creditamento no IBS e CBS ele é integral, né? Claro, a gente está vinculando ao pagamento do débito para evitar fraude, evitar sonegação, evitar inadimplência, mas o creditamento ele é integral e ele é imediato na data que há pagamento do débito, há apropriação do crédito pelo adquirente. E do lado das vendas, a gente está mantendo um regime de competência como marco temporal. Então, acho que tem uma série de fatores que precisam ser levados em consideração, depende muito também da forma que a empresa recebe pelas suas vendas, né? Se ela recebe mais à vista, mais a prazo, se ela compra mais à vista, mais a prazo. Regras de negócio também. Regras de negócio. Então, acho que assim, a gente vai ter um período muito interessante no Brasil das empresas se adaptando a esses novos tributos. Sentir, né, na prática, como eu comentei, 2026 é um primeiro ano de testes, depois a gente tem uma primeira virada de chave em 2027, depois a gente tem mais 2028, aí começa em 2029, 30, 31, 32 e é aí que termina. Entendi. Então a gente está dando esses anos para a sociedade se adaptar. Perfeito. Daniel, muito obrigado. Obrigado. Papo excelente, conteúdo riquíssimo. Obrigado. Fenaló agradece, espero que você tenha gostado. Quiser deixar uma finalização aqui. Não, parabéns aí a Fenaló pela organização. A feira está enorme esse ano. Muitas soluções tecnológicas interessantes. E para finalizar,
do ponto de vista do governo, a gente também está inovando, também vamos ver muita inovação e tecnologia por aqui. Maravilha. Muito obrigado.